Oi, gente! Mais um Redireção começando e hoje estamos bem felizes, já estamos empolgados. Na verdade, já começou faz tempo, né? Que a gente tá A conversando gente tá aqui, ó. aqui já tem mais ou menos uns 40, 50 Só minutos. conversando, já podia ter gravado cada coisa. É verdade. Ou não. Ou é melhor a gente abafar o caso. Boa noite pra vocês que nos acompanham. E assim, gente, na Hoje boa. está muito legal. Hoje tá sensacional. Não podemos perder um minuto, Edilane. Você vai apresentar? Ai, vou. Gente, a Suzana. Não. Se vocês verem, eu falei pra ela que ela chegou, que ela é muito mais bonita pessoalmente, né, amiga? Ela é linda. Jovem, gente, jovem. Não, linda, maravilhosa. Talvez vocês se lembrem da tiazinha. E ela disse que a gente pode falar, não tem problema. Ex-tiazinha, mas hoje, né, tá aqui na nossa frente. Linda e maravilhosa. Suzana Alves, e a gente quer agradecer de todo o nosso coração a disponibilidade do teu coração e o privilégio de ter tua presença aqui com a gente, Suzana. Eu que agradeço o convite. E obrigada por esse carinho, por essa apresentação maravilhosa. Tão linda. Tudo bem, gente? Que legal. Já vamos começar falando. Gente, a Suzana, ela é atriz, ela é apresentadora. A Suzana, ela é palestrante, ela fala para mulheres, ela tem um ministério lindo. O arroba dela é Suzana Alves Oficial, lá no Instagram. Então, assim, acompanhem por lá. A gente tá aqui na gravação finalzinho de dezembro, então a gente estava até conversando, né, o quanto ela tá cansada, porque esse final de semana, por exemplo, ela dirigiu uma peça com 50 crianças, misericórdia. De 3 anos até grandão. Ai, meu pai. Não, a gente já vai começar... Tinha umas 37, aí tinha mais uns agregados, pequenininhos. Meu Deus do céu. Mas foi muito, pouco rouca ainda, mas foi muito lindo trabalhar. Eu amo crianças, amo trabalhar com criança. Eles me entendem, eu entendo eles. Eu acho que, eu sempre falo, meu TDAH é uma bênção. Porque é uma eterna criança. Então, assim, se tem umas pessoas que eu nunca vou ter problema nos relacionamentos, são as crianças. Exatamente. Acho que Jesus já sabia disso Já, também, né? Jesus já sabia. Com certeza, ele faz a gente, cada um de um jeito. Nossa, quando eu assisti The Chosen, aquele episódio dele com as crianças. Três, né? aquela que Exatamente. Maravilhoso. É o 1 mais o capítulo 3. Né? Muito obrigada, então, pelo privilégio. A gente já vai começar perguntando. É normal que as pessoas apresentem a Suzana Alves, a ex-tiazinha. É normal fazer essa relação para as pessoas, até para dizer, olha o que Deus fez. Muito pouco hoje em dia. Hoje em dia as Sério? pessoas falam Suzana e no meio da história a gente toca no assunto. Porque tem tanta coisa Muita que aconteceu coisa. depois que eu acho que isso ganhou um espaço muito grande, minha própria vida, né? Assim, tantas coisas, tantas profissões. Sou muito hiperativa, sempre estou criando e inventando coisas e a mídia sempre vai lá, resgata alguma coisa, pega, põe no meu Instagram, na imprensa, e daí, Faz de repente, cortes. fica conhecido, alguma coisa que eu estou fazendo ali no dia a dia. Então, sempre muita coisa. Claro que nada se compara ao sucesso dela, né? Da personagem. É engraçado dela, né? Dela muito parece Porque que assim, então, né? vocês falam, algumas pessoas falam ex-tiazinha, né? E eu falo tiazinha, porque para mim, dentro da minha estrutura psíquica. Gente, quase psicóloga, tá bom? Eu não sei onde é que ela vai arrumar tempo para atender também, mas... Já atendo, né, amiga? Tô fazendo estágio. Mas, Nossa. mas é super. Eu tô fazendo devagar. Não vou me formar com a minha turma, porque a minha Entendi. prioridade é a casa, a família, né? Meus filhos, meu marido, minha casa. Então, eu tô fazendo num tempo de Deus. Que benção. Não preciso de diploma. Meu objetivo não são esses status, né? Mas aí, eu tava falando uma coisa e já esqueci, tá vendo? Essa Sobre sou a eu. gente fala Essa sou eu. ex-tiazinha. Ah, olha que mente. Aí eu acho interessante isso, porque pro ator não existe personagens, né? Existe o personagem que eu vivi fazendo Gênesis, por exemplo, na novela. Existe o personagem que eu vivi fazendo a tiazinha naquele tempo, naquele período, né? Existe a Laila da minissérie, existe a Melissa, né? De um filme lá que eu fiz do Hugo Giorgetti. Existe... Entende? Os personagens, São pra personagens, gente...
elas não são do mesmo jeito que vocês E olham. é tão de legal fora, né? isso, porque você trazendo... A gente que não entende nada, né, gente? Mas é interessante pra gente observar que não mistura identidade, né? Quando É. você tem uma cabeça boa, igual você tá É isso que colocando eu aqui ia pra gente. A gente sabe que nem todo mundo é assim. A gente né? sabe que nem todo mundo é assim. A gente vê pelos acontecimentos na vida pessoal de alguns artistas, né? Uhum. Que acabam deixando o personagem viver nele, não só ali em cena, mas durante a semana também e tal. Então é meio complicado. Eu sempre comecei a fazer terapia já tem uns 16 anos por conta dessas demandas, de conseguir ajudar a tirar. Porque às vezes você tá tão dentro, né? Nossa, Quanto mais muito estudioso você é, e eu sou muito disciplinada, mais você entra na personagem. Aham. Então, existem várias ficando- técnicas para isso. Ah, Isso não significa que você não pode se perder nas técnicas também, entendeu? Existem Entendi. várias técnicas. Assim como a psicologia tem várias abordagens, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Então, existe. Como a psicologia tem, a psicanálise, Cognitiva TCC, comportamental. Gestalt, terapia, enfim. O teatro também tem as suas vertentes. Tem atores que a gente vai estudando vários tipos de abordagens e depois o ator escolhe uma que beneficia mais a interpretação dele no cinema. Aí ele escolhe uma abordagem no cinema, né? Que seria um autor que criou um método, né? Stanislavski, aí a outra escolhe Stella Artois, aí a outra escolhe Hector Studios, que é um método que tem nos Estados Unidos, que é muito forte da escola Hector Studios. Então, assim, tem vários métodos. Sim. E aí, tem alguns que usam a memória emotiva, por exemplo. Eu prefiro não trabalhar com a memória emotiva. Porque a memória emotiva, você traz alguma experiência própria pro personagem. não sabia. Entende? Aham. Gente, é muito difícil. As pessoas acham que Legal. ator não estuda, né? Então, esse infelizmente, é algo muito triste que as pessoas não entendem o que acontece. A gente estuda a vida inteira, tem que estudar o tempo todo, né? Como psicologia também. Então, a pessoa acha que dirigir uma peça é fácil, atuar um personagem é fácil, fazer um personagem, criar um personagem é fácil. Não é o diretor que cria o personagem, é o É o ator. ator. Então, tem muitas coisas que precisam serem desmistificadas, né? Dentro desse contexto, que ninguém dá espaço pra gente falar. Por exemplo, vocês estão dando espaço aqui pra eu falar, porque isso, né, Não, e é surgiu. sensacional isso. Por exemplo, eu nunca Nossa, tinha pensado a respeito da memória emotiva. Porque Eu você também trazer uma não. experiência sua pro personagem. Isso aí mistura muitas coisas. Então fica mais difícil, né? Mas é um método muito mais rápido para chorar, por exemplo. Então tem ator que entra de repente foi convidado de última hora porque um ator ficou doente, porque geralmente a gente recebe convites com muita antecipação por isso, né? Aham. Então você recebe em 6 meses antes, quando você é convidada para fazer uma novela, um filme. E o roteiro chega na sua mão mais ou menos uns 4 meses, 3 meses antes de para você se preparar. O diretor, ele dirige a cena e dirige o trabalho do ator para chegar em cada vez mais numa verdade através das técnicas de direção. Mas o ator que traz, né? Eu que trouxe a máscara, a ideia da máscara, o ator, ele traz o repertório, o Ele ator faz ter traz. vida ao personagem. Ele que traz a vida pro personagem. Então, ele traz o estilo que vai andar o personagem, o estilo a voz do personagem, é o repertório dele. Então, por isso que a gente estuda canto, música, dança, porque o ator, ele precisa estar recheado de técnicas corporais, a respiração, ele precisa estar cheio de cursos, né? Ele não é ser ator, não é chegar e... repertório, né? Ele tem que ter muito repertório. Então, quando ele é convidado para fazer aquele personagem, ele vai entrar num estudo profundo. Então, ele vai fazer pesquisas, ele vai estudar, se o personagem é de ficção, ele vai criar um passado para esse personagem. Não é o diretor que cria o passado do personagem. Nossa. Se ele é uma história real, ele vai fazer a pesquisa em cima da história dessa pessoa que ele vai fazer viver a personagem dela. Gente, Entendeu? é muito... Sensacional. Por isso que quando a gente vê, parece que a pessoa tá vivendo aquilo, né? Por isso que muita gente bate nas pessoas no aeroporto, na rua. Eu porque já vi acredita. história. Eu já vi história, sabia? Gente, mas eu já me peguei. Assim, de falar, a gente tem uma raiva daquela pessoa. Isso, que a pessoa tá tão dentro. Por isso que eu falo, né? A tiazinha entrou no inconsciente coletivo ali, a gente
entra um pouco na questão de Jung por conta dessa... Como que não é um personagem infantil e como que as crianças... Não é um personagem para idosos e como que os idosos tinham uma simpatia, né? Pela personagem. Aí já vem o outro, que já era um obcecado por sadomasoquismo. Aí já entra na cabeça dele de uma forma, ainda na cabeça da criança que é pura de outra. Pura assim, né? Entre aspas, que a criança também é pecadora, é óbvio. Mas nesse sentido lúdico mesmo, e transformou ela numa personagem de super-heroína. E por que que cada um é cada um? Cada um veja. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas vivências. Verdade. Então, a tiazinha, ela teve essa pluralidade, né? Ela atingiu tantas esferas, tantas idades, eu acredito. Hoje, né, estudante de psicologia e psicóloga em treinamento e toda a história que eu vivi desse distanciamento pós tiazinha, eu entendo muito e tenho levado a minha tese, até meu TCC final da faculdade vai ser nessa linha mesmo. De entender a mente das pessoas sobre o rompimento o com a tiazinha. Em que momento acontece? Não é rompimento, eu já entendi que você não rompeu com ela. Mas quando você decide, porque eu achei super legal. Com ela também, acho que... Sim, você tem que romper, né, com seus personagens, porque você tem que pendurar o figurino, né? No meu caso, da tiazinha, eu tive que queimar, outros rituais. Ela queimou. Não é no sentido figurado, né? Não é de brincadeira. Ela teve que fazer isso. Mas eu fiz inconsciente, né? Na época eu não estudava psicologia. Eu tinha 23 anos quando eu fiz isso. Você começou muito Meu nova. cérebro nem estava formado ainda, né? Neurocientista sabe disso. Só depois dos 25. Eu era uma adolescente, né? Então, mas foi maravilhoso, né? Eu fico olhando e falei, nossa, você era... Mas aí o TDAH, né? Que é o que a minha neuro fala, que a gente tem uma inteligência acima da média nesse sentido, de ter uma inteligência futurística, que eles falam, né? A mente do TDAH, ele tem uma mente que tem uma inteligência de criatividade muito grande. Então, você cria algo e depois alguém vai e faz, entendeu? Altas habilidades. Altas habilidades. Mas conta. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, nossa, foi tão importante eu ter queimado, e eu nem sabia, nem existia essa técnica. Hoje existe uma técnica para isso. É igual a terapia da escrita. Eu sempre fiz a terapia da escrita desde adolescente, com diários, até hoje. Eu tenho milhões de cadernos, adoro escrever. Eu também, sou da escrita. Então, eu sou formada em jornalismo por causa disso, né? Nossa, eu sou muito da escrita. Da escrita. E hoje tem terapia da escrita, né? E como resolve, né? Como resolve. Até oração, eu gosto de escrever tudo. Também. Eu escrevo tudo. Que legal. Assim, tipo, do jeitinho que eu tô orando, falando, eu tô escrevendo junto. Ajuda. É o meu jeito, ajuda muito. É muito bom. E é legal porque ajuda a gente a olhar. Depois, tem um monte de caderno já. Tudo. Ai, tem uns que eu nem quero ver. Já passou, mas você fala assim, doeu tanto na época, mas você não quer ver. Ou então depois de um tempo você vai e pega e fala, olha. Não, Su, mas me conta dessa parte de queimar Tá querendo queimar alguma coisa? Eu fiquei assim, tô brincando. Agora, eu acho que até anotei pra Anotou? perguntar, porque Fala. ela falou nos entrevista? trechos que eu vi que foi um luto. Isso. Hoje eu entendo, né? Psicologicamente falando, que foi um luto mesmo, né? Foi um velar, né? A velação, que a gente vai lá pra quando a pessoa falece, que a gente faz um velório. É necessário, né, fazer. É necessário. É um dos estágios, né, para que você... O enfrentamento. Exatamente. Que é muito difícil muito chegar nesse lugar. Tem pessoas que passam a vida sem conseguir enfrentar, né? Que enfrentar é ir pra cima daquilo que te dói, que te traz medo, que te fez sofrer, né? Você enfrentou porque você queria mudar de estágio ou porque você queria mais do que aquilo? Com certeza. Eu queria estudar, continuar minha vida. Eu era uma menina, continuar crescendo. Eu sempre fui uma menina de olhar para o céu, para a estrela e falar, tem alguma coisa acima de tudo isso, né? Aquela coisa, né? Eu era uma criança meio diferente, assim. Nesse sentido de... Eu sempre achei que eu tivesse uma missão, desde criança. Então, por isso que eu não permaneci muito tempo. Porque eu acredito... eu não estava onde eu tinha que estar. Eu sentia isso, era intuitivo.
aquela coisa, né? Já era o Espírito Santo, né? Eu ia perguntar agora, e tua história com Jesus, como é que foi? Em que momento isso misturou ao ponto de redirecionar, né, a tua vida para quem você é hoje? Um marco, né? Você quer saber o marco? Isso, Da mudança radical, né? isso. Foi além de um livro que se chama Uma Vida com Propósito, do Rick, eu faço muita propaganda, por isso que a editora Vida me contratou, né? Na época foi. Porque eu falo tanto desse livro. Quando a gente... eu estava vivendo um problema maior do que tirar a máscara da tiazinha, porque temos várias máscaras, as invisíveis, mas agora eu tô falando da tiazinha, que era a doença do meu pai, o câncer no estômago. Então eu estava passando por por essa dor, né? De saber que meu pai já tinha um prazo de vida. E quando meu pai se conectou ali com Jesus, teve um encontro com Jesus, minha mãe eu cresci na igreja, na verdade, né? Levei minha mãe para a igreja aos 5 anos, quando eu ia com a minha vizinha. E minha mãe se submeteu ali a entregar mesmo, se submeteu a Deus, entregar a vida para Jesus. E ali a gente passou a ter uma vida dentro da igreja, infância, adolescência, mas aí na adolescência eu comecei a questionar. E como é uma fase mais complicada também, eu tinha muito essa questão, eu era artista já, desde pequena. E eu falo disso no meu livro, né, meu testemunho, e conto mais detalhes, né, mas só para passar uma corridinha aqui para vocês entenderem. Aí eu resolvi sair da igreja, né, e foi aonde houve ali um buraco mesmo, né, porque aí você fica muito mais servindo ao mundo do que a Deus, porque na igreja você sempre vai se redirecionando, né, porque a palavra, ela liberta, a palavra alimenta e a palavra te traz fé, né? Então, tudo isso vai acontecendo quando você tem um corpo junto com você. E eu, sem o corpo, né? Assim, o corpo, claro que a gente sabe que a igreja de Cristo tá dentro de nós, mas ela tá na unidade, né? No ouvir. Então, eu fiquei... Ali teve esse buraco. Mas eu não deixava de estar ali, né? Lendo a Bíblia, escrevendo no meu caderninho, minhas orações, mesmo no auge da fama. Mas é diferente, não sustenta. Assim, tem gente que fala, mas não achei nenhuma igreja, tô eu e a Bíblia, e tô orando e tal. Assim, realmente não sei como isso pode ser sem uma família espiritual. Isso pra mim, não deu. Então, eu acho que não é um método, não é A gente uma... até perguntou isso pro reverendo Augusto. Ninguém Nicodemos, caminha quando sem ele veio comunidade. aqui, né? Não tem como. Não Tem que estar em comunhão, né? Tem que estar em comunhão com os irmãos também, né? Bom, enfim. Aí eu ganhei um livro de uma amiga que eu conheci no retiro espiritual, porque eu fazia célula, mas eu estava ali na busca. Também fazia yoga lá na Índia. Também eu estava na minha busca, que não era buscando a minha identidade. Que não era... Eu falava assim, minha mãe a gente me levou todos esses anos, né? Natal, Ano Novo, o tempo todo a gente na igreja, no monte, orando. Sempre é a minha base. Então, por isso que eu creio que o que você ensina para criança encuca, não deixa de encucar. E descansa. Por mais que às vezes tenha um comportamento que você fala, meu Deus, não é um comportamento. A semente foi plantada. Mas a semente está sendo plantada. E isso não tem como abafar. Não tem como destruir. Que lindo. Não tem como. Eu sou prova disso. Não só eu, como muitas pessoas que a gente conhece que dão esse mesmo testemunho. Os frutos, eles chegam. E aí, eu ganhei esse livro dessa minha amiga. Uma Vida com Propósito. Tem 19 anos que eu ganhei esse livro. E quando eu estava lendo meu pai no hospital, meu pai já tinha voltado para Jesus mesmo, porque meu pai também já tinha, lá atrás, tinha saído. Ele tinha ressignificado tudo nesse tempo. Ele estava missionário no hospital, convertendo os doentes do hospital, todo mundo. Meu pai estava fazendo um trabalho missionário lindo. E eu e meu irmão nos voltamos para Jesus nesse mesmo momento também. E no livro eu tive encontro com Deus. E Deus falou claramente do meu propósito, do que eu era separada, que jamais e que tudo que ele tinha permitido, era só para chegar naquele dia com ele ali
e que em nenhum momento ele tinha me deixado. E aí ele começou a trazer a memória todas as vezes que eu podia ter morrido. Todas as vezes que ele me livrou da morte. Da vida antes, né? Quando eu passei esse período longe dele. E é isso. Gente, que lindo. É isso. Que lindo. Que lindo. A gente fica emocionada, não tem Fica, como. não tem jeito. Logo eu me batizei, né? Eu sempre sonhava que se um dia eu fosse me batizar, eu queria me batizar numa cachoeira, no sul de Minas. E essa minha amiga que me deu o livro tinha uma fazenda, uma cachoeira no sul de Minas. Aquelas coisas que só no céu a gente vai entender, né? É. E aí, a gente já entende aqui, mas a gente fala, será que é isso? detalhes. Eu fico A impressionada. humanidade, né? É o que para o mundo, né? É acaso, é coincidência. Pra gente, a gente É os sabe. detalhes que Deus cuida. Eu fico assim. Ele E quer cuidou mais? os detalhes. Eu tava ajoelhada na cama antes de ir pra cachoeira, meus pastores lá já, todo mundo ali. E eu, né, botei um maiô branco, uma saia branca, porque era o meu casamento, né? Então eu queria estar de branco. E aí eu me ajoelhei e abri a Bíblia aleatoriamente. Aí abri em Lucas, onde Jesus fala ali das mulheres que sustentavam ele, o ministério dele. Nossa. Maria, já falou. Maria Madalena, Joana e Susana. Eu nunca tinha lido meu nome na Bíblia. Aí eu fiquei... Aí você Imagina. Então, assim, Deus, ele é especialista em detalhes, né? Isso, pra mim, é o maior milagre. A gente pensa em coisas grandes pra pensar em milagre, mas, assim, pra mim isso é muito grande. Isso foi muito grande, esse momento que ele quis marcar o nosso casamento, né? Nesse dia. Ai, eu fico lembrando desses detalhezinhos, né? E aí, enfim, minhas irmãs, aí começou tudo. Então, eu fiz 18 anos agora que eu me batizei. Glória a Deus. Agora, dia 12 de outubro. E para quem te acompanha, vê o quanto você é uma mulher família, né? O quanto Muito família. o Meu ministério família é algo importante para você, né? E a gente sabe que é o nosso primeiro ministério, a gente sempre fala isso aqui, né? Verdade. E esse sonho de família, de filhos, o que você vive hoje é algo que você já queria, que você sempre quis? Sempre. Sempre estava no meu coração. Quando eu pego as minhas fotos de criança, então algumas que sobraram, né? Eu falo, meu, sempre tô de avental na cozinha, preparando uma comidinha, sempre tô com uma bonequinha no braço, com uma filhinha no colo. Ai, Sempre tô brincando de Gente, vocês estão vendo de aí, xícara. olha. Meus amores. separou. Que lindos, que família linda. Glória a Deus. Então, tudo isso É por isso. é por isso, minha recompensa. Que coisa linda, gente. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Ai, Glória a Deus. graças a Deus. E tem um grandão já, né? É minha bênção também. Gente, o que Deus está fazendo na vida desse menino. Vai É o estudar Benjamin. teologia agora. Faz administração e Deus está levantando ele para ser pastor. Ai, Glória que a Deus. legal. A gente vai agora para o campo missionário. Ele vai a primeira vez. Olha que Eu vou levar ele lá para a Juvep, onde eu sempre vou... Desde quando eu me converti, li esse livro que eu entendi, né? Nossa. Que todos nós somos missionários e que devemos Exatamente. levar a palavra, o ID, né? Na vida das A pessoas. nossa vida tem que ser um culto, um campo missionário, né? Exato. E é muito legal ver isso na sua vida, ver o quanto a sua vida convergiu para isso, né? Para os propósitos que Deus tem para você. A gente sabe que é só o começo, né? A gente estava até comentando nos bastidores que às vezes a gente para, né? Nossa, servir a Jesus, servir a Deus, olha, a vida delas nossa, olha ali, tá tudo bem, tem família. Sabe de nada, né? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Não, mas para você ter uma família, é uma luta, é uma guerra, né? Você tem que renunciar a muita coisa, né? Mas eu acho que esse é o propósito do reino. Porque é onde nos molda, né? Onde Deus não consegue nos poldar, né? Nos relacionamentos. E onde é o lugar onde a gente mais convive de perto que a gente vai ser moldado.
Onde a Onde a gente é o que a gente é. Então Não assim, existe máscara, não existe nada, não tem como. Você qualquer tá- lugar que Deus vai te colocar que você tem que caminhar lá 6 meses, num curso, uma faculdade, eu tô vendo isso na minha faculdade. Como é difícil a gente se relacionar na sala de aula. Como é difícil a gente se relacionar numa comunidade. Desculpa, que você convive ali o tempo todo. E aí você vai por um período, né? Uhum. Aí imagina dentro de uma família que você tá há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, que todas as pessoas que estão lá com você cresceram num ambiente diferente do seu, Diferente. uma cultura diferente, né? Com crenças diferentes, né? Cada um tem as suas crenças que estão lá registradas, tem as suas heranças hereditárias, Sim. né? Que isso tudo influencia também. A Bíblia fala disso também, né? Que a gente Falo que a sabe, Bíblia é o melhor livro de psicologia que existe, né? De neurociência. gente, de tudo, Tá Não, tudo de ali. todas as que- profissões, Teve dúvida, Exato. pode procurar que vai achar. tudo. É um manual para a Você acha vida que inteira. essa vulnerabilidade, essa fragilidade que a estrutura, né, família tem vivido nos dias de hoje, tem relação com não pagar o preço? Porque a gente sabe, a gente tem que renunciar ao que você colocou, ambiente, pessoas diferentes. É porque culturas assim, você diferentes. tem que quando separa do marido, a maioria das pessoas, ou a esposa separa do marido, ou o marido separa da esposa. É difícil você ver um relacionamento em paz depois da separação, não É é? verdade. É. Então, Não adianta. a gente tem que amar quem? Vira inimigo, não vira? É, E Jesus fala pra gente amar quem? o inimigo. Inimigo. Então, Já começa por aí. A dificuldade já tá aí, né? Já tá aí. não, o seu inimigo. Gente, eu acho que a gente precisa fazer um estudo profundo, um programa só falando sobre inimigo. É. Porque é difícil a gente se aprofundar nisso. O inimigo não é aquele que você vê de vez em quando ali no seu trabalho, que você passa de segunda a sexta-feira. Esse inimigo é fácil de lidar. É lógico, de final de semana você tá livre dele, nas férias você tá livre dele. É. Quando você chega em Agora, casa, você aquele tá livre dele. diário, você tem que amar Agora, todos e os aquilo dias. que é mais difícil? Que aí muitas vezes você chega em casa e nem quer conversar pra fugir. É verdade. E o inimigo é das nossas almas, não é o Verdade. inimigo É que verdade. você tá olhando na tua frente fisicamente. Não. A gente vai ser legal, né? A gente estava até estudo comentando, né, sobre o isso. quanto a gente enfrenta a batalha quando a gente tem algo pro Senhor, né? E é uma coisa. A gente, quando vem gravar, quanta coisa. Já teve pé d'água. A gente teve uma entrevistada que, nossa, que dificuldade. Ela é cadeirante, uma bênção, extremamente inteligente. Quando a gente terminou o podcast, mas assim, caía o mundo em São Paulo. Então você vê, e às vezes você fala assim, mas isso aí é. Não, não é, não. Isso aí é pra gente olhar e falar assim: olha como Deus dispensa a graça, né? Estamos aqui. Estamos falando do que traz vida de verdade, família, Exatamente. filhos, igreja, comunidade. Vamos fazer a pergunta da caixinha? Essa pergunta... A gente não vai conseguir fazer todas, gente, porque não dá tempo, mas Não essa dá a gente tempo, vai mas fazer. essa a gente... Quem foi a pessoa que te apresentou a Jesus que você conhece hoje? O Jesus que você conhece hoje? Foi essa minha amiga que me deu o livro Uma Vida com Propósito, a Georgia. Lembrei dela, tá, agora. Tá. Mas tem outras pessoas também. Que eu conheço, que é minha amiga até hoje. Alguém que te apresentou Jesus, mas o Jesus... Não, é ela hoje. de hoje. É. Eu acho que foi o próprio Jesus. Ela, na verdade, foi um instrumento de Deus que me deu o livro. Aham. Mas o Jesus que eu vivo hoje, se eu for falar dela, eu já tive muitos problemas, porque é minha melhor amiga. Aham. E já era pra gente ter rompido várias vezes a amizade. É isso que a gente tá falando. Porque ela não é perfeita. Eu também não. E se a gente ficasse olhando pros nossos defeitos, e se a gente não tivesse se perdoado em vários momentos da nossa amizade, que poderia ter rompido mesmo, Uhum. a gente não estaria seguindo o exemplo de Jesus. E nós duas estamos. Então, eu dei esse exemplo agora porque foi o que eu lembrei. Mas eu posso te falar que quanto mais eu caminho, como eu, a partir do dia que eu li esse livro, eu entendi que o caminhar com Jesus é Ele mesmo me dar as informações, porque só Ele me conhece como Ele me fez. Então, eu só posso dar o mérito para Ele. Eu não tenho como A dar o mérito. intimidade com ele faz a É gente... isso.
essa Parabéns, minha parabéns vida com demais. Deus de 19 anos pra cá é uma vida que ele é o meu melhor amigo. Eu tenho meus pastores, mas ele é meu pastor. E Eu durante tenho amigas, mas é Ele. só ele que supre tudo o que eu preciso. Eu não dependo hoje. E ele foi me mostrando isso nesse processo de caminhada. Uhum. E eu, no começo, tinha momentos que eu tava mamando na mamadeira e que eu ligava, às vezes, de madrugada, surtada, assim, pra uma amiga orar por mim, tipo, com medo, com síndrome de pânico. Mas o Senhor foi falando, eu vou cessar tudo em você. Você não precisa mais de alguém para orar por você. Você ora em mim e eu em você. Então, eu fui nesse processo. Claro que eu peço, tem batalha espiritual que a gente precisa do corpo, da a corrente de minha oração. psicóloga falava, a gente precisa do amém de outro. Mas eu sei a E- hora e que eu o tenho que dobrar o meu começo? joelho, a hora que eu tenho que... É. A gente sabe porque é ele que... Não é a sustenta, né? gente, né? É o próprio Espírito que revela. É. E esse começo? Eu como respondi foi? a pergunta de Respondeu vocês? super. Ah, então tá bom. Esse começo, Eu não, assim, não sei se eu entendi. que eu imagino que no começo você ainda deve ter recebido propostas, né, de trabalho, que elas eram incoerentes com aquela Suzana ali. Foi o tempo... Eu nunca deixei de ser pastoreada desde a minha conversão. Nunca. Eu nunca tomei alguma decisão sem a... Antes do meu marido, a autorização de Deus, conversando com o pastor, mas o meu pastor sempre me deixando tomar a decisão final. Mas hoje é eu e meu marido que dá a última palavra, né? Seu marido já era cristão, Suzana? Quando você o conheceu? Não. E eu tava super missionária. Ele foi muito insistente e ele logo se converteu. A gente casou super rápido e se batizou. A gente casou e noivou tudo em um ano, né? Porque crente casa rápido. Eu tava super comprometida. Aí ele falou: Meu Deus, o que é isso? Ele entrou assim, tipo, meu, que mundo é esse que essa menina vive? Imagina. É, Nossa. crente casa rápido mesmo. E ele até deu testemunho no programa do Denilson Show, que é aquele que o Denilson apresentou. Foi ex-jogador de futebol. Aham. E eles trabalhavam juntos no Band Esporte. Que eu fiquei muito emocionada, porque ele falou, ele contou um pouco, ele nunca tinha falado dessa história pra ninguém, né? Porque ele casou comigo, né? Do jeitinho que eu sonhava, né? E depois ele Viveu a conversão. desconversão. Ah, Aí foi mais difícil, né? Um período de 12 anos bem difíceis. Não é que ele desconversão, né, amor? Não foi isso que ele fala, mas ele mesmo fala que ele se converteu agora, vai fazer um ano agora, que ele se converteu, como eu tive aquele encontro no livro, Aham. que ele agora teve encontro com encontrou Jesus no hospital agora, em janeiro. Que ele quase morreu, né? E ele já estava há uns 3 meses ele pedindo para ouvir a voz de Deus. Ele estava desde o ano passado, 3 meses antes dele ir para UTI, ele já estava pedindo: Deus, eu quero mudar de vida, eu quero amadurecer, eu quero ouvir sua voz, eu quero falar com você. Precisou acontecer o que aconteceu, mas aí é um testemunho dele que depois vocês vão convidar ele conta. Eba, já vai ficar o convite aqui ao vivo. Ao vivo, já né? quero ouvir, E já tô assim, com tipo... a bênção da esposa. Então, a gente tem, a bênção já tá dada. A gente tem, e as pessoas falam assim: ai, mas você é submissa, né, ao marido, né? Mas a gente entende que a submissão, eu acredito muito que o feminismo precisou acontecer para acontecer um equilíbrio, mas não esse feminismo radical. Mas eu acho para as mulheres ter essa voz de não serem mais abusadas, de perceberem o que é abuso e o que não é. Aham. É, Né? Isso eu foi também- importante. isso também Sim. a gente achou Eu acho que é a única coisa, né, única- importante. Porque o resto a gente não quer nada, tá, gente? A gente Exatamente. quer continuar sendo cuidada, protegida, né? amar. Mas eu não acredito que ninguém caminhe sozinho, como eu falei. Voltando lá para trás, que você fez a primeira pergunta e perguntando para essa, eu não tomo nenhuma decisão antes de conversar com meus pastores, tá? Eu acredito nisso, que isso é bíblico também. Então, para mim, tem o desabafo, tem a conversa, tem o saber. E tudo que se alguma coisa escapa, Você vai pagar o dá preço. errado. Você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço de não ter tido as testemunhas. E é legal você falar sobre submissão. A gente entrevistou o reverendo Hernandes e o reverendo Arival. Até um celular, você vai comprar, perdão. Não, Mas é você que me tá veio à certa. memória. Você vai comprar, falando assim, sem você... Não é uma autorização
que eu tô falando de, assim, mas é a comunhão. Porque o marido, ele é a boca de Deus. Exato. Exato. Antes do meu marido se converter, o senhor falou pra mim isso antes, o ano passado. Se converteu, que eu falo, ter a vida comprometida radical que ele tem hoje, tá? Aham. Porque ele nunca negou Jesus. Depois que ele... Uma vez que a pessoa conhece Jesus, mesmo ela estando com o pé lá e pé cá, É né? verdade. Ela sabe pra Ela fica onde- só parada, né? Não cresce, É. não dá frutos. Aí vem a semeadura, né? A palavra que fala das sementes. Fica ali, o sol queima. E aí a pessoa vai ficando ali parada. E é um problema, né, também. Mas a gente sabe que, assim, ele sempre... O único Deus da vida dele desde o nosso namoro foi Jesus, sempre. Só que ele teve esse direcionamento, graças a Deus, muita oração, muito jejum, muito perdão, né? E muita reconciliação, muito o que a palavra tá dizendo. Da minha parte, da parte dele, nunca é, né? É o uma que a coisa... gente sempre diz, quando a gente obedece, gente, não entendam mal, tá? Mas quando a gente obedece ao marido nesse sentido, nesse aspecto... De entender que ele é a boca de Deus, mesmo É. ele não estando Exatamente. crescendo de glória. Assim, não de glória agora, porque a gente purifica, né? Quando Sim. o marido... Porque isso cresce mesmo, porque isso acontece. É para as mulheres não perderem a esperança. Porque Exatamente. minha mãe, ó, 30 anos orando pelo meu pai, ele converteu 2 anos antes da morte dele. E o médico tinha dado 3 meses de vida, ele viveu 2 anos ainda tiveram. Ela fala que foi o melhor casamento da vida dela, de 50 anos agora fez que seriam casados. Agora, mês passado. 2 anos foram os melhores anos de casamento dela com meu pai. Ela fala isso sempre. Nossa. É isso. Porque foi onde meu pai era um só com ela de verdade. É duro, né? Porque você sente a dor, né? É. Você fica imaginando hoje, mãe, mulher, esposa. É verdade. Você imagina como ela lutou, Uhum. né? É isso que eu falo com relação à fragilidade. Mas agora eu Ela vou encontrar meu resistiu. pai no É céu. isso aí. Mas é isso, se você obedece ao marido nesse sentido, nesse aspecto da submissão, você está obedecendo a Deus. Sim. E a gente esquece que Deus também cobra deles, né? Porque tá lá em Efésios e logo... Isso. como Cobra- diz e cobra muito cobra O muito papel mais do que da dele, gente. muito mais porque eles têm eles têm né, a A palavra, a liderança liderança de ser espiritual. o Cristo da família, né? Exato. É a representação. Deus vai cobrar muito mais deles, assim, esse cuidado, essa proteção diária Isso. sobre nós. E a gente, às vezes, esquece isso. Exato. Exato. Por isso que a gente precisa se atentar à palavra. É. Por isso que a gente precisa, porque o manual tá lá, tá tudo lá, né? Exato. E é engraçado porque na palavra ele compara, né? Nós somos a noiva de Nós Cristo. somos amados. Isso. E ele diz lá, né, em Efésios, Ele é nosso que você marido. tem que amar, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou Amou a a igreja. igreja. É uma Gente, é muito baita amor, né? responsabilidade. Então, muito É amor. muito amor. E aí você fala de amar e a gente volta pro assunto de amar os inimigos, né? Exato. Então, assim, quando você tá lá no desajuste do casamento, o mais fácil é separar, né? É. Não Porque deu certo. Não deu certo, o amor acabou, virou respeito, porque É. temos uma família, filhos, É. e sempre vamos ser uma família. A gente entende esse discurso. E nós não somos ninguém para julgar ninguém. Nós não somos nada, Nós quem estamos não é. julgando. Mas que quando existe o olhar de Cristo através das nossas vidas, Uhum. das nossas vidas para essa pessoa, seja ela quem for. Seja ela filho, seja ela marido, seja ela um desconhecido, alguém da família. É Eu tenho verdade. pensado muito nesse aspecto. Porque no The Chosen fica bem visível isso, né? Gente, é muito individual. É individual a salvação. É individual. É tudo individual. Não tem jeito. Só que a gente não tem como caminhar sem a família espiritual e sem a visão espiritual. É, que apesar Espírito de Santo. nós, né, Deus nos usa no processo de conversão de gente que às vezes a gente nem sabe, né? Quanta gente está assistindo a gente, o Redireção, graças a Deus, né, com muito temor no coração a gente diz, né, é o podcast mais assistido na IPP-TV, e quantas Que bênção, pessoas... parabéns. E é engraçado, porque quando a gente está falando, por exemplo, a gente trouxe uma pessoa para falar sobre transição de carreira, o que a gente recebeu de testemunho, Nossa. e a gente... Nossa, mas a gente nem imaginava que tanta gente sofria com isso. Uhum. Então, Deus, ele nos usa apesar de nós, né? É com ele o negócio, né? E no seu caso, o que Deus tem feito e como ele tem te usado, por isso que eu achei importante falar do luto, do queimar a roupa, É. né? Porque é um marco, né? A palavra marco. diz, finca marco. Memorial. Exatamente. Gente,
Isso é muito sério. Ninguém fala muito disso também, né? E eu amo. Eu também. Memorial, finca marco, põe, sabe, a Eu palavra também fala. eu gosto assim, Finca, tipo, deu, foi, acabou, deixa eu começou. olhar. É isso aí. É isso, gente. É. Ai, gente, isso É é tão isso. bíblico, gente. Ai, olha, isso é tão bíblico. Eu coloquei lá na minha porta quando eu casei, de casa. Eu e minha. No primeiro ano, assim, do casamento. Logo depois que meu marido surtou, surtou assim, né? Desestabilizou a vida espiritual dele. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Coloquei lá. Deixei. E eu não teve, acho que um dia que eu não olhava para aquela palavra. É lindo, uma artista de João Pessoa, minha família toda é da Paraíba, né? E eu tenho grandes irmãos, uma grande família, não só de sangue, como espiritual lá também. Tô sempre lá, lá é meu segundo lar. E o primeiro é o céu, né? Depois aqui, né? Mas eu falo que é um lugar que eu sempre tô lá, né, com a família. E minha mãe tá lá agora, meu irmão tá lá, então a gente, só eu queria estar lá, tô aqui. Mas tô aqui, queria estar lá, mas daqui a pouco eu vou pra lá de novo. É só um detalhe, porque eu vou lembrando e vou, é que eu não sei mais o que falar. Ah, esse memorial. Hoje eu olho, né, e vejo ali meu marido de manhã na mesa fazendo devocional, meu filho mais velho fazendo devocional, pequenininho lá, ainda com aquela dificuldade de manter o devocionalzinho dele, mas com o devocionalzinho dele ali, bem, vem, filho. Mas o nosso, assim, culto, né, ao Senhor, e eu falo, é isso. Então, aí coloquei uma caixinha de bênçãos que eu ganhei essa semana passada no nosso encerramento de mulheres de mães de oração. Coloquei bem no meio da mesa. Isso vale, viu, mulheres? Esses memoriais, esses rituais. Ritual parece uma palavra negativa dentro do evangelho, mas são memoriais. É porque desmistificou, né, um pouquinho essa coisa. Se você vai para o Muito Antigo legal de Testamento, falar. Deus é Deus disso. É tudo muito lógico. organizado. O livro, né, da vida, tudo Exato. isso organizado. O reino de Deus é uma organização. A gente precisa Aham. pensar nisso. Eu tenho pedido para Deus, a palavra do meu ano é organização. E eu tô terminando o ano, você não tem noção a bagunça que tá lá em casa, mas assim, mas não é uma organização só externa, é uma organização aqui também. E uma organização no papel, no celular, em tudo, né? Que às vezes não dá certo, não é todo mundo, toda hora que a gente consegue, mas é a luta por aquela Não, coisa e você comentou organizada. aqui, né, TDAH. Mentes inquietas. A Eu nem ia organização falar do muito, porque com essa palavra TDAH não é fala algo mais. assim. Meu marido é. É Então, TDAH, né? É. Ele- Então, assim, ele é um é. negócio, porque a mente é inquieta, né? Então, organização, baita palavra. Você Eu vou fala pra sugerir ao ele, meu sugere. marido. Vou te falar. E chegou agora no começo do ano, no final do ano, então, que o Senhor assim, eu tô acelerado, hein? Você não pediu? Então vamos. Porque já tem uma outra palavra que ele já me deu pro 2024. Então eu preciso. Não que a organização vai parar, mas a grande bagunça tá sendo. Vai ser concretizada até o último dia desse ano. Eu tenho isso da palavra do ano. A do ano que vem é prioridade. Desse ano foi intencionalidade. E é maravilhoso, porque é uma resolução, né? Eu peguei 4 falas suas que, pra mim, Aqui? quase que De todos hoje? os podcasts que eu assisti seu tinha. Primeiro, eu me senti em coma no tempo da fama. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Não sei se vocês já tiveram pesadelos. Já. Alguma coisa assim, à noite, de madrugada, de sair do seu corpo, ver você não ficar toda arrepiada, umas coisas assim. De Você não saber que conseguir sair tem algum daquilo. inimigo ali te paralisando, o inimigo tentando. Eu não sei como que funciona, né? Porque eu sou batista, presbiteriano e tem os pentecostais, né? A gente não vai entrar nisso, mas a gente tem algumas situações que a gente passa cada um, né? É verdade. Espiritualmente, que não dá para que não há denominação que vá, né? Mas cada um tem a sua experiência com Deus e deve ser assim, né? Mas a gente sabe de que quando eu olhei para trás, depois de tudo, eu entrei na USP para fazer o mestrado em pedagogia do ator, né? Eu fiquei anos fazendo pesquisa, né? Essas pesquisas de mestrado, doutorado, só que é tudo corporal, físico, é teatro, né? E eu escrevi uma peça através da escrita. E na escrita, nos exercícios que eu fazia corporais, e no final, eu escrevi uma peça. Essa foi a minha primeira peça que eu escrevi. E era um monólogo. E é muito forte essa peça. Quem sabe ainda vou
Acho que eu ainda vou fazer esse monólogo publicamente, assim, para as pessoas entrarem. E tem um momento que a tiazinha colocou a Suzana deitada em coma, numa maca. Olha, até me arrepiei. E eu tava lá e eu via ela vivendo a minha vida. Que era ela como. E outro momento ela me colocou dentro de um espelho também. Tem vários símbolos, né? Signos da peça. E era exatamente o que eu tava expressando, o que. Era uma terapia também, né? Sem saber que tava fazendo uma terapia, porque era um trabalho, um mestrado. E finalizou nessa peça teatral. Então, isso pra mim foi muito forte fazendo a peça. Não, de contar, Escrevendo, eu fico fazendo. imaginando Nossa, aqui. eu fiquei imaginando. Muito forte, muito forte. No livro eu falo também desse processo. Vou trazer o livro aqui quando for lançar, Por a gente faz. favor. Isso. É isso, a gente lançou da Karina aqui, Mais Forte e Corajosa, né? Sim, Vamos sim. lançar o seu também. Vamos sim. Eu mudei de editora. Já, primeira vez estou falando aqui em Público. público. Por causa dessas divergências também, que eu acredito que Deus está no controle. E ele fez redirecionar. Deus é inacreditável. Não esperava. Falava, não, Deus, eu não quero. Mas não é a vontade, nossa vontade, é a vontade de Deus. Nossa, Que é. Então essa vai foi ser um uma privilégio fala. pra gente. A outra É sempre a fala. vontade dele. Porque eu não queria. É linda, E o perfeita e Senhor agradável. falou, não, é de uma outra forma que eu quero fazer. Me obedeça. A gente tem pronto, que... E assim, se tem uma característica que eu tenho, assim, que é dele, que ele me deu, e que eu já concretizei pela obediência muita coisa. Aham. Então, por isso que eu insisto na obediência. A gente concretiza e a gente tem muito livramento, né? Quando a gente obedece. E não é só isso, hein? Você tem fala- bênçãos. Exatamente. Tem- como é que eu te falar? É aquela palavra, abundância. Porque e ele faz de uma forma que eu falo que é muito... Gente, é assim, é um banquete, assim. Não é... Você tá achando que está comendo um banquete, Eu tenho não muito chega mais nem pra perto. te dar. Eu tenho muita, A muita, outra muita. fala que você não vai nem precisar explicar, porque você falou várias vezes aqui. Sou uma missionária. Isso ficou muito claro pra nós. Que bom. A outra, Jesus era relacionamento. E a gente- Jesus né? Relacionamento. Jesus Também é já- relacionamento. Também já falamos aqui, né? Exatamente. E por último, no amor que há transformação. Então, você colocou aqui, né? Você amar apesar do inimigo, apesar da circunstância. É difícil, mas é gratificante. O que você já viveu na sua vida? Posso colocar de uma forma Pode, mais... pode. resultado? Assim, resultado não, como é que a gente fala? Prática. Prática. Porque eu não gosto de ficar ouvindo coisas onde as pessoas, elas falam, mas elas não... Porque as pessoas precisam colocar em prática. A gente quer colocar em prática. É. Então eu vou... Para não ficar tão assim... Ah, mas é Solto. fácil, né, pra você. Eu leio a Bíblia e não consigo amar assim, como você tá falando. E você tá falando da boca pra fora, porque na vida ninguém consegue fazer isso. Então aí eu vou pontuar pra gente acrescentar, que eu acho que eu nunca falei em lugar nenhum, que é o que Deus tá agora tocando no meu coração. O medo é um pecado. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo é um pecado. O verdadeiro amor lança fora todo medo. É verdade. Entende? Aí, se a gente colocar o medo no lugar dele, A gente vive o verdadeiro amor. isso em prática a gente vai conseguir se aproximar mais É. no dia a dia. Porque se você entender que tudo é sobre o medo, o sentimento, não a emoção, né? A emoção, ela é Não tem jeito. natural, mas o sentimento, ele é o fruto da emoção que você fica ali sentindo, reverberando.
Se você logo tratar aquela emoção quando ela vem logo de cara, e você biblicamente orar, entregar, escrever, orar, pedir ajuda, precisa ligar para alguém, orar junto, e tratar aquilo ali no início dela, você vai entender que o amor lança fora todo medo, aí lança fora todo o medo de perdoar. Todo o medo do que as pessoas vão falar. Todo o medo do, sabe, aquele ego inflamado de achar que você é alguma coisa. Verdade. Aí você vai se humilhar, porque no amor tem humildade. Né? Então aí vem o perdão na humildade. Aí o perdão vem arrependimento para você conseguir perdoar. Ah, mas como que eu vou me arrepender sendo que ele que fez? Minha filha pode ter certeza que não foi só ele. Ao seu ver, foi. É verdade. Ao olhar do outro, foi também. Todos viram, foi. Mas quando a gente direciona pra gente, não o pecado do outro, até o pecado do outro, coloca ali em oração e se coloca à disposição aos pés do Senhor Jesus, ele vai mostrar muito bem quem nós somos por natureza física aqui na Terra. E aí você vai ver que você também precisa pedir perdão. Porque também tem coisas que a gente não consegue dar conta no casamento, que a gente também fez como não deveria ter feito. Que o pecado da traição é o pecado de você não obedecer no sentido um conselho do marido. Que é a mesma coisa. Do marido querer ter que trabalhar em um outro país ou querer mudar de igreja e você ficar insistindo, querendo que seja do seu jeito. Não, porque é melhor para mim aqui, porque eu trabalho aqui no Brasil, porque aqui no Brasil eu tenho isso, eu tenho aquilo lá. E aí você vai minando o seu marido. Vai minando o seu casamento. Por causa da sua falta de... Talvez pelo seu medo de não ser mais reconhecida como você é, de não ser vista como você é vista nas redes sociais, ou talvez porque você tem um ministério grande dentro de uma igreja, ou talvez porque você tem alguma coisa. E aí você está fazendo... Tá vendo como tá fora do lugar? E por isso que não é a última... Por isso que a última coisa... A última coisa é a separação física. Tô dando um exemplo do casamento, mas pode ser outras coisas, tá, gente? Sim. E outra coisa, claro que a gente não tá falando de abuso, de coisas, né, de físicas e nem de psicológicos, mas até os abusos psicológicos, eles começam, ou da mulher, porque eu conheço gente que é a mulher que abusa psicologicamente do marido, não é o marido é uma vítima. Porque sofreu isso com a mãe na infância, porque foi assim que ele foi criado. E aí só pega mulheres que dominam, que controlam, que não deixam eles fazer o papel do homem, porque ele mesmo não sabe como fazer. Então, existe tudo isso também. Pra gente pensar, né, gente? Ai, que maravilhoso. Olha o tempo nosso acabando. Vamos agradecer a Qualicare por apoiar a Redireção? Gente, eu tava até pensando hoje de manhã, falei, gente, eu tava usando sabonete, falei, nossa, que delícia. É um super presente pro Natal, né? Exatamente. Pra gente dar pras amigas. Agora a gente aprendeu uma coisa, a gente vai fazer uma cesta maravilhosa, tá? E depois a gente vai contar quem vai ser a primeira a receber essa cesta. Exatamente. Da gente, é um sabonete muito, 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 muito cheiroso. Super apoiador nosso, né? Desde o início. Aliás, antes do início, né? Antes do início. E por isso que a gente queria muito dar essa dica para vocês de Natal. Entra no site, o site é viveintense.com.br e tem o nosso cupom de redireção 10. Tem super desconto para vocês. A nossa dica da vida. E o Instagram é Vive Intense Oficial. Vive Intense Oficial. Segue lá. Diz que viu no Redireção e é isso aí. Vamos apoiar quem apoia os projetos do reino. É isso. E por último, o nosso apoiador internacional, Jeff Bastos, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. E antes de falar do Jeff, a gente vai passar um vídeo aí para vocês entenderem o trabalho dele. Olá, Jeff Bastos aqui. Você sabia que se você instalar somente uma mesa digital como essa na sua igreja, provavelmente o som não vai melhorar? Para que o som melhore, você precisa seguir algumas etapas que são consultoria, projeto, instalação e treinamento. Nós aqui da Angel Audio Treinamentos podemos te ajudar em todas essas etapas.
Acesse o nosso site e conheça o nosso trabalho. Angel Áudio e Treinamentos, porque o som da sua igreja é importante para nós. Bom, Jeff Bastos, ele é ministro de louvor, tem 26 anos de experiência com áudio e desses 20 anos, serviços prestados à igreja. Então, se você quer apoio, Cuidar do consultoria, som. cuidar do som da tua igreja, independente do tamanho, Jeff Bastos, tá bom? Gente do céu. Não, não é possível Tempo tá- que passou. Sim, dá uma olhada ali. Credo. Dá uma olhada. Então, nós vamos já para as considerações Nossa, finais. Tem outro. Depois a gente faz o lançamento do livro. ano que vem. Lançamento do lançamento. livro. Primeiro Já semestre. tem nome? Ou pode falar ainda? Não? Tem, mas eu não vou falar agora. bom. Só quando a gente Tá, for... no dia do lançamento a gente fala. Não, talvez antes, né? Mas Isso. porque eu já vou, E a talvez... gente tem que lançar aqui, fazer Ai, vamos lançar A na editora igreja. também já tem ou ainda não? Já. Porque a Karina, a gente fez o podcast, lançou aqui no domingo no culto, a gente fez o lançamento lá. Mas bombou. Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito. A gente lança O pessoal aqui, da já editora pega- Ezion mandou Isso. para você de presente. Esse Oba, aqui foi o nosso adoro. lançamento de ontem, que é o devocional Mães de Aliança. E você falando. Mães de Ai, joelhos, adoro. filhos de pé, Mães da Aliança, do Amém. pastor Arival. Amém. Obrigada, querida. Suzana, Amo. esse é o presente. meu, ó. Que eu já contei um pouquinho lá, que é Vivendo 209 Dias de Milagre, como ter fé em meio ao caos. Adorei. Esse é lindo. Gente, tudo Linda relacionado capa. à maternidade, É. tá? É. E esse aqui é o Entre Pro- Saras, nossa conversa nos Anas e bastidores. Marias. São Ah. 10 pessoas, dentre elas eu também falo Eu já sobre ouvi falar culpa disso. materna Que e legal. sobre solidão materna, porque só a gente sabe, né? Então a Ision pediu pra te presentear. Obrigada, amada. Aqui, Deus abençoe. Adorei. Gente, esse Amei. livro Mães de Aliança, uma bênção. É um devocional para mães. Ele é muito Para orar legal especificamente mesmo. pelos nossos filhos. A gente precisa ter isso como propósito mesmo. Mães da Aliança. Ai, linda a capa. Lindo, né? Maravilhoso. Obrigada, adorei. Obrigada, meninas. A gente adoro- ó. agradece. Amo. Isso é vida. E meu filho agora só quer ir bloquinho todo dia, porque acaba que eu vivendo muito. Acabei Bem. de falar que o Bento também O ama bem. um bloquinho, Gente, gente. nossa, ele anda pela casa com bloquinho. Ele sai de casa, ele pega um bloquinho. Mãe, acabou meu bloquinho, preciso de um novo. Aí vamos pra Calunga comprar bloquinho. Que bênção. Então, a gente, passou uma hora que a gente nem viu, né? A gente queria te agradecer, mas eu queria muito que você deixasse uma consideração final, sabe? Para as pessoas que estão nos assistindo com relação a esse redirecionamento de vida, que às vezes Deus está dizendo, ó, você precisa renunciar a isso. Que a gente sabe que é renúncia, né? E as pessoas têm, você acabou de falar, medo. E ela acabou de dizer também que o amor lança fora todo medo. E o que o medo a gente tem que pensar no medo como um pecado. Eu gostei disso, Eu viu? também gostei Eu não vou muito esquecer disso. mais. E se você procurar, você vai achar bastante versículos sobre isso. Você vai achar, entender, fazer um estudo profundo sobre isso. A Ju Ferron, que foi na minha igreja, e eu nunca também tinha pensado sobre isso. E ela trouxe uma palavra muito forte sobre o que Deus falou na vida dela sobre isso. E aquilo foi muito profundo. Depois ela foi em casa, jantou em casa. E Deus continuou falando no meu coração sobre isso. E foi assim, à noite, assim, a gente falando sobre isso. E meu marido não tinha ido porque era um evento de mulheres. E à noite os dois começaram a falar sobre isso ali. Pronto, a partir daquele dia, Deus agora tem falado muito pra mim. E eu tenho passado já pra frente, porque a gente tem que fazer rápido isso. E começou um tempo novo. Pra mim, mudou muito. Assim, a gente fala, como que pode, né? A gente caminha com o Senhor. Quanto mais a gente caminha, mais o mesmo versículo. Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A vida com Deus nunca pode ser a gente lembrar do primeiro amor. A gente tem que sempre viver o primeiro amor. Acho que a gente tem... Acho que A Bíblia essa viva, fica a minha né? mensagem final, acho. Tá. Tá? Assim, uma vida com Deus, ela sempre é apaixonada por Jesus. Mas você fala assim, no começo, sabe quando no começo a gente vivia aquele amor e aquelas guerras? Sempre tem que ser aquele amor e sempre vão acontecer as guerras. Exatamente. Se você tá no marasmo, pode questionar que tem alguma coisa errada aí, né? Aí às vezes tem a plenitude naquele momento, daquele assunto que Deus te tratou, você conseguiu obedecer, e aí, aí você pula, tem 5 minutos de alegria, aí volta. Aí volta de novo. Aí Aí você vai e passa.
eu tenho usado muita palavra processo. A vida com Deus é sempre um processo. Exato. Porque tem os desertos, que eles são mais profundos, mas o processo é profundo. Tudo deve ser muito profundo, né? Não tem como. Você fica muito feliz, tá tudo muito tranquilo. Eu já vou dobrar o joelho e falar: Senhor, eis-me aqui. Me usa hoje, fala comigo. É isso. É isso. E não te mandei, né? Ser forte, corajoso, não é isso que ele fala, né? Aham. Então, Te mandei. o medo é pecado. Para mim, Vamos tratar a o medo lição de assim hoje. como algo que paralisa. Até para mulheres que já estão pronto. Todo mundo que serve o Senhor, que se converte, tá Sim. pronto para servir. Exato. Esse negócio de ter medo de servir, timidez de subir, de não conseguir. Ousadia, coragem. É isso aí. Intrepidez, Coragem. né? É o que a gente tem que Coragem. pedir para o Senhor. Coragem. Suzana, muito obrigada pela Eu que disponibilidade agradeço. mais uma vez. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que você Amém. continue transbordando do amor de Cristo, porque é isso que a gente vê em você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigada, Jesus. Su. Foi Amém. um prazer. E Eu que você agradeço que a tá Deus. aí, né? Verdade. Também. Nos assistindo, muito obrigada pela audiência. Manda para todo mundo. E Compartilha e manda um beijo pra gente quando estiver assistindo. é Porque eu só isso aí. fico lá vendo, ó, quem tá assistindo. Um Até super o beijo. próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Obrigada pelo carinho.